A paz de Yahusha, irmãos. Amados, eu estou concluindo aqui o livro de Efésios. E aqui no capítulo 5, eu me deparei com um tema importante que eu gostaria de estar lendo aqui para os irmãos, porque é a respeito de uma palavra aqui que eu vou tentar explicar para os irmãos os significado dessa palavra, porque ela tem mais de um significado. Eu já desde já novamente quero pedir perdão para os irmãos na questão da oratória que me falta, da eloquência, né? Eu não sou nenhum doutor da lei, né? Mas na simplicidade eu venho aqui trazer esse entendimento. Espero que os amados entendam que o Espírito Santo, o Ruach Kadosh do Pai, né, venha a desvendar aí os olhos e os ouvidos, e destapar os ouvidos dos irmãos para que entenda essa palavra. A palavra do Pai é maravilhosa. Eu particularmente, eu amo a palavra do Altíssimo. Então vamos lá. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Só lembrando aqui, irmãos, que essa palavra ela começa no capítulo 5, a partir do versículo 22, que é a respeito dos deveres domésticos. Mas ela vai até o versículo 9 do capítulo 6. Tá interligada, tá junto aqui. Eu vou estar lendo aqui a respeito desses deveres domésticos. E aí os irmãos vão ver que vai levar para o entendimento dessa palavra, que já nós vamos entender juntos aqui, né? Então vamos lá. Os deveres domésticos. Começa assim, né? Vocês, mulheres, sujeitais a vossos esposos, como ao Salvador, porque o esposo é a cabeça da mulher, como também o Machia é a cabeça da congregação, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a congregação está sujeita ao Machia, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus esposos. Vocês, esposos, amai vossas mulheres, como também o Machia amou a congregação e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem das águas pela palavra, para a apresentar a si mesmo congregação gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os esposos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Salvador a congregação, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse segredo. Digo-o, porém, a respeito do Machia e da congregação. Assim também vocês, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o esposo. Então aqui, nesse versículo 31, a gente já vai entrar nessa palavra. A palavra esposo, né? Nas traduções aí,
estão escrito marido, mas marido significa a mesma palavra, é Senhor. É essa palavra Senhor que agora nós vamos ver que ela tem mais de um significado. Dependendo do ponto que ela for colocada, ela tem significados diferentes. Em alguns pontos, essa palavra ela se refere a marido, quando ela é colocada num determinado contexto. Em outra situação, ela significa a Baal, ou seja, quando essa palavra se refere ao Criador, quando as pessoas se referem com essa palavra ao Altíssimo, ela se refere a Baal, porque a palavra Senhor, a palavra Baal significa Senhor. Então, dependendo do contexto que essa palavra for usada, ela tem um significado. Quando ela se refere ao Criador, né, muitos irmãos aí do sistema dá a paz do Senhor para outros irmãos, na verdade, espiritualmente, essa pessoa está dando a paz de Baal. Quando ela está nesse contexto, se referindo ao Altíssimo, ela significa Baal. Senhor significa Baal, que é um deus cananeu, lá do estado lá de Israel, fora de Israel, na verdade, né? É dos cananeus, é um deus cananeu. Quando essa palavra significa a um patrão, exemplo, o servo, o funcionário, ela significa, ela tem um significado ao patrão. Ao patrão, quando se refere entre um servo e um patrão, vocês servos obedecer a seu senhor em tudo. Então aí significa o patrão, né? O dono ali, dono, significa isso. Um dono, né? O senhor, que significa ao patrão, essa palavra. Isso nesse contexto. E aí, quando ela significa, quando está escrito aqui na palavra que ela significa, se refere a questão um exemplo, peraí, eu vou explicar aqui dentro do exemplo aqui de Salmos 45, versículo 11. Salmos 45, versículo 11, vai significar aqui marido, esposo. No versículo 11 do Salmo 45 diz assim, ó: então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu, aqui está escrito Senhor, só que aqui é esposo, seria esposo. Pois ele é teu esposo, aí está, obedece-lhe, na verdade é preste-lhe reverência. Por que é preste-lhe reverência? Porque lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 33, está claramente dizendo: assim também vocês, cada um, não, isso, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia seu marido. Aqui está dizendo que a mulher ela deve reverenciar seu marido. No versículo, que no caso é esposo, tá? Porque aqui a palavra, no versículo 11, de Salmo 45, diz que, pois ele é teu Senhor, que significa marido. Nesse contexto aqui, a palavra Senhor, dentro do Salmos 45, significa marido. Que a mulher reverencie a seu marido, preste-lhe reverência. Isso comprova no versículo 33 de Efésios, capítulo 5, aonde diz que a mulher deve reverenciar a seu marido, ou seja, seu esposo. E lá no contexto fala Senhor, porque é a mesma palavra que a mulher que reverencia, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe ou preste-lhe reverência. Dependendo do contexto, essa palavra, eu diria que ela é meio que genérica, essa palavra Senhor. Quando ela se refere ao Criador, ao Eterno, o Todo-Poderoso, que os irmãos usam aí, paz do Senhor, na verdade é Baal.
é Baal. No contexto divino, ela é Baal, essa palavra Senhor. Então, quando é um erro muito grande, os irmãos saudar os outros com a paz do Senhor. Porque quando um irmão do sistema está dando a paz do Senhor para outro irmão, ele está espiritualmente, ele está dando a paz de Baal. E aonde nós podemos ver isso? Em Jeremias, Irmial, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 23, no versículo 27. Em hebraico, essa palavra Senhor lá é Adonai. Então, quando você vê um judeu, aí um Yaldim, falando Adonai, ele está dizendo meu Senhor, né? Ele está falando a palavra Senhor. Adonai em hebraico significa Senhor. Nós vamos entender isso aqui. Ele diz assim no versículo 27, os quais cuidam, Jeremias, Irmial, capítulo 23, versículo 27. Diz assim, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta a seu companheiro. Aqui está falando dos falsos profetas, né? Cada um conta a seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Senhor, a partir do momento que você vê um judeu falando Adonai, ele está falando Senhor. Essa palavra, eu penso que ela é meio que genérica. Ela tem mais de um significado. Quando se usa essa palavra para se referir ao Criador, ao Todo-Poderoso, ela significa Baal. Quando alguém dá a paz do Senhor, é o mesmo que está dando a paz de Baal. Quando ela está num contexto que se significa a mulher reverencie, como lá no Salmos 45, versículo 11, reverencie a seu Senhor, obedece-lhe, ali reverencia seu marido. Ou seja, o mais correto é esposo, porque marido, porque Senhor também significa dono. Dono é o mesmo que um patrão. Um patrão, quando você chega para um patrão e se refere ao patrão, ele é dono, ele é senhor. Agora, ela é um pronome de tratamento de respeito também, quando se refere a uma pessoa mais velha. Aí, dependendo do contexto, do contexto que você está usando a palavra, sim, ela poderia ser usada. Quando se usa para uma pessoa mais velha, o Senhor pode, sei lá, vamos pegar uma coisa aqui. O Senhor pode me prestar isso? Quando se refere para uma pessoa mais velha, ok, até aí tudo bem, é um pronome de tratamento. Mas quando se refere à questão divina, ao Criador, fique sabendo que você está espiritualmente falando Baal, você está dando a paz de Baal. Para os cristãos é um erro muito grande, é um pecado de idolatria, é um pecado abominável se referir ao Altíssimo com essa palavra, com esse nome Senhor. É um erro muito grande, muito grande. Eles usam o Senhor Jesus, né, que é o Jesusão lá, eles usam, né, a paz, dão a paz. Na verdade, meus queridos, espiritualmente, você está dando a paz de Baal, porque quando essa palavra, quando ela se refere à divindade, é a Baal, ela pertence a Baal, Adonai, que é o mesmo Senhor, que é o mesmo Baal. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o Eterno, com o Criador dos céus e da terra. É um erro muito grande, é muito grave, é muito grave. Por que que o Salvador Yahshua, ele diz lá no capítulo, em Mateus ele diz que naquele dia eles dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilhas. E Yahshua vai falar, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Irmãos,
usar essa palavra Senhor para por Salvador ou por Altíssimo, como os irmãos fazem, é um erro muito grande que vai ter consequências. Não agora, agora não, agora tá tudo bem, mas lá naquele dia, quando Yahshua, quando tiver de frente lá com Yahshua, vai ter um peso muito grande. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Toda vez que os irmãos saúdam os outros com a paz do Senhor, está praticando iniquidade, está dando a paz de Baal, está dando glória a um demônio cananeu. Então, irmãos, reflitam aí e busquem também, pesquisem também no Google, tem vários meios de pesquisa aí para saber. Não precisa acreditar em mim, precisa acreditar em mim. Vai lá e pesquisa. Significado. Gente, nome tem significado e tem peso muito grande. Então, naquele dia, eu não sei se está no capítulo 7 ou no capítulo 25 do livro de Mateus Matitial. É um desses dois capítulos que se refere a Baal. Então, Yahshua vai falar: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Porque está todo o tempo com o nome de Baal na boca, acreditando que está louvando ao Altíssimo, acreditando que está louvando ao Eterno. Foi enganado? Foi, todos nós fomos enganados, mas agora está sendo revelado as verdades. Mas como está escrito também no livro de Mateus Matitial, que o coração do povo está endurecido, porque ouviram de mau grado, ouviram de mau ensino, e aí isso concretizou no coração. Os irmãos, eles acreditam que o Senhor que é o Criador, o Eterno, Todo-Poderoso. E no entanto é Baal. É por isso que a palavra está escrita: o meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente é verdade. Eu vou dar continuação nesse texto aqui, nesse contexto, na verdade, que está a partir do capítulo 6 aqui. Ele vai dar continuação. Ele diz assim: vocês, filhos, sejam obedientes a vossos pais. Aqui ele usa a palavra Senhor, mas na verdade no Altíssimo, né? Porque isto é justo. Honrai a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa. Independente se seu pai é bom ou ruim, você deve honrar. Independente. É o primeiro mandamento, né? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Quem honra pai e mãe, independente de qualquer coisa, terá vida duradoura sobre a terra. Viverá muitos anos. Quem honra pai e mãe, independente se o pai ou a mãe é bom ou ruim, honra pai e mãe e viverá muitos anos sobre a face da terra. Independente se o pai é bom ou ruim, o mandamento é que honre. Se ele foi um pai ruim, ele vai prestar conta com o Altíssimo. Você não tem nada a ver. O seu dever é honrar. Independente se ele é bom ou ruim. É assim que funciona. É assim que funciona a lei. E vocês, pais, não provoquem a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Altíssimo. Aqui ele usa a palavra Senhor, mas aqui se refere ao Altíssimo, né? No versículo 5 do capítulo 6 de Efésios. Vocês, no versículo 4, na verdade, vocês, servos, né? Obedece a vosso Senhor, tá vendo? Que aqui a palavra, quando se refere ao funcionário, obedecer o patrão. O Senhor aqui significa patrão também, dono. No versículo 5, vocês servos, no caso funcionários, servo é escravo, né? Obedece a vosso Senhor. Quando é o dono, deve obedecer. Hoje em dia nós temos patrão, né? Nós temos os patrões aí, que significaria o Senhor, que é patrão. E quando se refere ao servo,
A palavra servo significa escravo. O escravo deve reverenciar seu senhor. Aqui é um pronome de tratamento, direcionado ao dono do escravo. Não tem nada a ver com a divindade, mas com o pronome de tratamento, né? Senhor. Segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como ao Machia, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos, né, escravos do Machia, né, servos do Machia, leais do Machia, a palavra mais correta nesse contexto aqui seria, fazendo de coração a vontade de Iau, aleluia, vindo de boa vontade, como ao Altíssimo. Aqui ele usa a palavra Senhor, mas aqui já é o Altíssimo. No versículo 7, tem que entender, irmãos, cada vez que vai mudar a questão do uso dessa palavra. Quando se refere ao Criador, ao Altíssimo, aí tira essa palavra Senhor, né? Ela aqui se refere ao Altíssimo. Versículo 7 diz assim, ó: vindo de boa vontade, como ao Altíssimo, e não como aos homens. Porque aqui já está se referindo à divindade. Então não é Senhor, é ao Eterno, ao Altíssimo. Não Senhor. A palavra, essa palavra ela é genérica. Eu vejo ela como genérica. Tem vários sentidos, tem vários significados. E nós precisamos discernir quando ela é usada para pronome de tratamento ou para se referir ao Eterno. Tem que fazer essa separação. Tem que ter esse entendimento, senão você vai blasfemar o nome do Eterno todo o tempo, porque ele diz, meu nome é blasfemado o tempo todo, o dia todo. Versículo 8, sabendo que cada um receberá do Altíssimo, aqui já se refere à divindade, ao Criador, você sabendo que cada um receberá do Eterno, né, do Altíssimo, todo bem que fizer, seja servo, seja escravo, seja livre, todos vão receber. Ó. E vocês, senhores, aqui já se refere aos patrões, aos donos, né? Senhores, a palavra aqui já mudou o contexto da palavra. E vocês, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Altíssimo, tem duas mudanças aqui no versículo 9. Uma se referindo ao Senhor, aos patrões, e outras ao Altíssimo. Você pode ver que quando se refere ao Altíssimo, o S está maiúsculo. Está maiúsculo quando está se referindo ao Altíssimo, né? Eles usaram o S maiúsculo. E o Senhor, que é um pronome de tratamento, está com S minúsculo. Então dá para ter esse discernimento, né? Dele, porque o Altíssimo deles é vosso, e vosso está no céu, e que para com eles não há acepção de pessoas. Vocês conseguiram compreender a questão da palavra Senhor, quando ela se refere a pronome de tratamento e quando se refere à divindade, ao Todo-Poderoso? Quando se refere ao Todo-Poderoso, gente, nós não podemos usar essa palavra como Senhor, Nós não podemos, ao Todo-Poderoso, usar essa palavra como Senhor, jamais. É uma abominação usar essa palavra Senhor se referindo ao Altíssimo, ao Criador, ao Todo-Poderoso. Assim como a palavra Deus também. Quando usam a palavra Deus se referindo ao Altíssimo, gente, isso é uma abominação. É uma abominação, é blasfemar o nome do Altíssimo, do Eterno. Entendeu? Esse nome Deus, a raiz dele é Zeus. É Zeus. Então, quando as pessoas se referem ao Altíssimo, ao Criador, ao Eterno, ao Todo-Poderoso e ao dos Exércitos, com esse nome, com esses títulos, digamos assim, títulos, isso nem nome isso é títulos. Quando se refere ao Altíssimo com esses títulos, saibam que você está blasfemando o nome do Altíssimo o tempo todo, o dia todo. Se eu não me engano, ele diz isso no livro de Oséias. Oséias, está escrito isso, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento.
o meu povo blasfema o meu nome o tempo todo, o dia todo. Está escrito, eu não lembro agora onde, mas está escrito. Então, amados, quando se fosse referir ao Senhor, pronome de tratamento a uma pessoa, um patrão, uma pessoa mais velha, ok, mas quando vai usar essa palavra ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, saiba que espiritualmente você está blasfemando o nome do Altíssimo. E aí naquele dia que vai chegar lá de frente, que vai falar, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilha. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Nunca vos conheci. Quem quer ouvir isso? Porque esse apartai-vos de mim é ser lançado nas trevas exteriores, onde vai ter sofrimento e ranger de dente. Leiam lá na história do rico e Lázaro, que ali vocês vão ver o que é as trevas exteriores. Lázaro estava no paraíso, aonde vai ter os filhos do Eterno, todos os obedientes, aqueles que estão em busca da verdade. Que ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e em verdade. E essa palavra Espírito também, ela não é correta também. O correto é Ruá. Ruá significa vento, sopro de vida, né? Então, no hebraico, a palavra espírito é Ruá, né? Ruá, que significa vento, sopro de vida. Quando o Eterno fez o primeiro homem, ele soprou o sopro de vida ali no homem, o Ruá, né? Ali, nós conhecemos como espírito, mas o correto é Ruá. Tem muita coisa que foi mudada, mas isso nós vamos aprendendo com o tempo. Espero que vocês tenham entendido. Eu não sou muito bom para explicar, né, a palavra, como eu falei e repito, eu não sou uma pessoa eloquente, eu não sou uma pessoa que tem oratória, mas conforme o Pai me mostra as coisas, eu vou procurar estar fazendo conteúdo. Hoje eu lendo essa palavra me veio esse entendimento para que eu fizesse esse conteúdo explicando a questão da palavra Senhor. Espero que os irmãos tenham entendido. Na Bíblia tá até bem para a gente entender. Quando ela tá com o S maiúsculo, está se referindo ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Mas nós não podemos nos referir ao Eterno com esse nome, com essa palavra, porque essa palavra ela significa Baal, um demônio, um deus cananeu. Quando os irmãos da paz do Senhor, espiritualmente está dando a paz de Baal, e isso vai ter um peso. Hoje não, hoje tá bom, tá tudo muito bom, a alegria, né, tá uma alegria, né, uma satisfação de usar essa palavra e tal. Mas ela vai ter um peso lá na frente. Lá na frente ela vai ter um peso de ser excluído da presença do Salvador. Quando ele vai dizer, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Está praticando a iniquidade, chamando o Salvador de Baal, chamando o Eterno de Baal, dando glória a um demônio, acreditando que está reverenciando ao Altíssimo. Aí aquela história lá, mas eles falam o Senhor, né? O Senhor conhece nosso coração. Isso é um grande engano, meu amigo. Isso é um grande engano, meu irmão. É um grande engano isso aí. Conhecer o coração? Conhece, ele conhece o coração de cada um. Mas por que está escrito que o povo vai perecer por falta de conhecimento? Se é por falta de conhecimento, o Altíssimo conhece o coração? Conhece. Você vai perder a salvação por causa disso? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas você será lançado num lugar de sofrimento e tormento para ser purificado e ser arrancado de você esses títulos, esses nomes de blasfêmias. Leia, não precisa acreditar em mim. Leia lá em Zacarias 13, versículo 9. Em Zacarias 13, versículo 9. O que é que vai acontecer
com uma terceira parte da humanidade, se não vai ter que ser purificada? Por que que vai ter, por que que vai ser purificada? Pô, se estão invocando o nome certo aí, se o nome Senhor é certo, então por que que vão ser purificados? E por que que Yahshua vai falar, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade? E por que que está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento? Pensa, irmãos, estude, estude, desperta tu que ainda dorme. Irmãos, paz de Yahshua, Shalom de Yahshua, não precisa acreditar em mim, a Bíblia está aí nas mãos, medite nas escrituras, isso é muito bom, vai trazer um clareamento, um entendimento. Shalom de Yahshua, a paz de Yahshua, até a próxima, se assim o Eterno, o Altíssimo e ao dos Exércitos permitir. Esse é o nome dele. Ouve, povo, Yahweh é um e não existe outro. Shalom de Yahshua, irmãos. Beijo, valeu, tchau, tchau.